Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai demonstrar um serviço completo relacionado à troca do fluido da transmissão DSG do Jetta, tá? Aqui no caso a gente está com um Jetta de 211 cavalos, o ano de 2014, né? O carro está com aproximadamente 90 mil quilômetros e não tem um histórico de troca, né? O dono, infelizmente, aí comprou o carro, né? A gente fez uma avaliação antes de ele comprar, né? Como se fosse uma avaliação pré-compra. E na avaliação eu expliquei para ele que o ideal seria trocar, né, preventivamente, porque justamente não tinha um histórico de troca, né? Lembrando que o manual desse carro recomenda a troca a cada 60 mil quilômetros ou 4 anos, tá? O que vem ser primeiro. Porém, pessoal, a maioria, 90% dos usuários desses carros não andam num regime tranquilo de uso, né? Um uso normal aí. Sempre dá aquelas pisadas mais fortes, às vezes quer dar aquela saída mais forte também aí na saidinha de farol, enfim. Tudo isso, né, diminui esse tempo aí de troca, tá? A gente segue as recomendações da Alvento também, né, que é uma oficina especializada no qual a gente tem um curso também, tá? E a Alvento, né, recomenda aí em usos severos, né, a cada 30 mil quilômetros. E a gente aí, numa média aqui, que geralmente é o uso misto que o pessoal acaba fazendo a cada 40 mil quilômetros ou 3 anos, tá? Justamente por conta do filtro, né, da mecatrônica ali, que vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou explicar, né? Mas esse carro aqui tem um procedimento um pouquinho diferente em relação à avaliação, tá? Muitas das vezes, né, no nosso canal aí tem alguns vídeos também, a gente sempre segue uma lógica, né? A gente faz o teste de rodagem, que envolve várias coisas, né? A gente avalia se o carro apresenta algum tranco, patinação, essas coisas. Depois a gente avalia a parte eletrônica via scanner, né? Para ver se não apresenta nenhuma avaria relacionada, por exemplo, a algum módulo da transmissão, ABS, enfim. A gente tem que fazer esse relatório geral e também, né, a gente sempre tira uma amostrinha de óleo. Resumidamente é dessa forma que funciona nos carros convencionais. Porém, né, na linha do DQ250, que é o caso dessa transmissão, a avaliação funciona de uma forma um pouquinho diferente, né, que na verdade é como se fosse o processo inverso. A gente vai primeiro ter que desmontar tudo aqui, né, para acessar o filtro e verificar como que está a situação do filtro, que agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da particularidade dele. Aqui a gente tem o filtro da Hengst, que no caso a gente vai utilizar um filtro alemão, né? E aqui a gente tem o filtro original atualizado da Volks. Antigamente o filtro original era dessa forma aqui, tá, pessoal? E agora ele veio com essa estruturinha de plástico aqui, tá? Algumas pessoas falam que é justamente para ajudar um pouquinho a inibir, né, se o filtro começar a esfarelar, para ele não cair um pedaço muito grande na mecatrônica, né? É apenas uma teoria que faz sentido, na verdade, de a gente utilizar. Esse filtro aqui da Hengst, na minha opinião, às vezes acaba saindo até melhor do que o próprio original. Então, por isso que a gente sempre tem essas duas opções. Aqui a gente tem as informações de especificação do fluido, né? Capacidade total no enchimento a seco, né? Especificação do fluido, né? Para quem não está conseguindo enxergar, é o G052182A2. Ele dá o torque do bujão também, a viscosidade do óleo, enfim, ele dá várias e várias informações que é bem bacana a gente tá sabendo para não fazer nenhum procedimento errado, né? O fluido que a gente vai utilizar é o fluido original para essa transmissão. Eu sempre gosto de utilizar no Jetta e no Golf GTI esse fluido aqui, tá? Titan da Fuchs, né? O FFL2, tá? E a única aprovação, na verdade, que ele tem, né, aqui é da Volkswagen, né, que é justamente aquela que eu mostrei lá para vocês. Então, basicamente, ele não pode ser usado em nenhuma outra transmissão. Lembrando que, né, essa transmissão também equipa alguns veículos da Audi, tá? Então, ele é original Audi também. O grupo Volkswagen, de forma geral, é assim, tá? A gente vai utilizar 8 litros no total e eu vou explicar para vocês, né, no vídeo seguinte, como funciona a avaliação desse carro aqui. Vou ensinar vocês, né, como vocês devem avaliar se uma oficina está fazendo o procedimento correto, ou, né, às vezes, se você é um reparador, vocês aprenderam o procedimento feito da melhor forma possível, tá? Até para vocês evitar dor de cabeça lá na frente. Vocês vão entender o porquê. Uma das avaliações que a gente faz também é a gente verificar a bateria, tá? A gente já fez o teste dela aqui, vem aqui para você mostrar para eles, Victor. Aqui sai um pequeno relatório, né? A corrente de partida nominal dessa bateria mostrou que o CCA é 500, né? Ela deu até um pouquinho a mais, deu 608,
Então a vida útil dela deu como 100% e resultado bom, tá? É muito importante a gente avaliar a bateria, né? Porque ela faz a alimentação de todos os módulos, né, pessoal? Então, se a gente tiver com a bateria fora da especificação, por exemplo, num carro que necessita de uma bateria AGM ou USB, e colocar uma comum pode dar problema, pode dar trancos, inclusive, né? Se a gente tiver uma bateria também que já esteja com a vida útil bem baixa, pode ficar dando queda de tensão, consequentemente gerar código de falhas, enfim, são diversas situações que a gente tem que avaliar de forma geral, tá? Aqui a gente também avalia o reservatório. Eu só vou dar uma baixadinha no som rapidinho. Então a gente dá uma verificada no reservatório também, tá? Inclusive pra gente saber se ele tá no nível, se não tá, como que tá a questão da coloração dele. Eu não vou poder abrir agora, né, pra gente fazer o teste aqui, porque tá bem quente, tá? Mas isso aqui é como se fosse uma avaliação complementar, né? Não é uma avaliação que realmente vai definir se a gente vai fazer a troca do fluido ou não, tá? Então a gente tem esse aparelhinho da Wurth, que é uma marca alemã, né? Que é um refratronto, e justamente ele serve pra gente verificar a concentração do aditivo, tá? Então é um dos testes que a gente realiza também. Então agora, só para vocês entenderem, a gente vai ter que retirar toda essa parte aqui, ó, bateria, caixa de ar, para poder acessar o filtro, verificar como que tá o filtro lá, se ele não está esfarelado, se já não tem uma possível situação de cair um pedacinho daquela escama ali, né, para dentro da mecatrônica, e vamos avaliar o chicote também, tá? Então, às vezes, determinadas situações, quando o chicote já está com óleo, a gente não faz a troca do fluido, tá? Então são diversas situações que a gente pode pegar que impossibilita de a gente dar continuidade com a troca, tá, pessoal? Lembrando, a gente nunca cobra avaliação, né, para carros convencionais. O único que a gente cobra a avaliação, né, se o carro não passar, lógico, é o Jetta e o Golf GTI, tá? Outros carros a gente não cobra avaliação, justamente porque dá um trabalhão danado para a gente saber como está a condição geral do carro, tá? Porque isso aqui, na verdade, é uma coisa mais interessante até para o cliente do que para a gente, tá? Ficar avaliando. Então, justamente, a gente vai fazer todo esse serviço bem detalhado e vocês vão acompanhando os processos aí, tá bom? Pessoal, mostra aqui, Victor, todos os itens que a gente tem que desmontar para a gente acessar lá onde a gente vai mostrar agora, tá? Primeira etapa que vocês vão começar desmontando, desmonta todos os parafusinhos torques aqui, ó, tá? Não se esqueçam desse aqui. Essa mangueirinha é solta, tá? Aí vocês vão tirar as abraçadeiras que fica aqui e aqui, que vai conectado a essa mangueira, tá? Vocês vão retirar aqui, depois retira aqui que tem dois parafusinhos torque aqui embaixo também, ó. Vocês vão retirar aqui embaixo para sair essa mangueira. E depois o próximo passo vocês vão focar na bateria, tá? Vocês vão desmontar a bateria, né? Vai tirar o suporte dela, né? Tem uns parafusinhos aqui, ó, de fixação, pra gente ter essa vista aqui. Então, o que eu tava falando para vocês a respeito do chicote que a gente tem que avaliar? É justamente esse aqui, ó. A lanterna tá um pouquinho fraca, mas eu acho que dá para vocês notarem, ó. Esse chicote aqui, pessoal, a gente tem que avaliar se ele não tem óleo, né? Principalmente aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão tirar, é bem facinho de tirar, tá? Ele dá uma voltinha aqui, ó, nessa travinha. Vocês giram ela aqui pro lado esquerdo, né, sentido anti-horário. Vocês vão retirar o chicote e ver se tem óleo, tá? Vocês têm que avaliar esse chicotinho aqui. E o filtro, né? Esse tem um copinho aqui que eu separei aqui dentro, né? Copinho do filtro. Esse aqui, ó. E a gente nunca mexe nele, né? Até ter certeza que ele não tá esfarelado. É justamente a situação desse aqui. Ele tá em boas condições ainda, né? Não tá esfarelado, igual vocês podem ver aqui, ó. Então a gente vai retirar. Olha lá. A gente vai retirar e fazer a análise dele, né? Então esse filtro aqui, pessoal, o problema dele é que ele começa a esfarelar. Depois eu vou mostrar pra vocês, né, o que acaba acontecendo. E assim, se ele começar a soltar as camadas dele, pode ir lá para dentro da transmissão, né? E comprometer, por exemplo, a mecatrônica, né? Então assim, quando esse filtro já está esfarelado, a gente também não troca, tá? Porque justamente pode já ter um problema pré-existente dentro da transmissão, né? E a gente pegar o problema do cliente pra gente, né? Então assim, a gente tem que estar sempre seguro do que está fazendo, justamente pra gente não assumir, né, um problema que já estava lá. Então,
Perdão, então por isso justamente a gente acaba fazendo toda essa avaliação para não ter nenhum problema em relação à troca, tá? É o que eu sempre falo para vocês. O óleo, né, a troca do fluido, ela nunca vai colocar e nem tirar nenhum problema da transmissão, né? Muito pelo contrário, ela sempre vai manter a transmissão em dia, justamente, né, para que ela tenha uma longevidade maior. Você trocando o fluido periodicamente, né, sempre vai ter uma vida útil maior, mas não significa que a transmissão nunca mais vai quebrar, tá? A transmissão ela pode quebrar por inúmeros fatores, pessoal, né? A troca do fluido é justamente, né, para sempre estar auxiliando na proteção interna, né, para que sempre o fluido esteja mais limpo, né, não comprometa a transmissão por dentro, né? Porque a pior sujeira que tem, isso eu sempre falo para vocês, é a menor. Justamente porque a menor sujeira ela acaba entrando em praticamente todos os lugares. E é o que a gente chama de lixa líquida, né? Então ela vai entrando, vai desgastando todas as partes dos componentes internos, né? Solenoides, parte da mecatrônica também, enfim, várias e várias coisas, tá? Então a avaliação, né, começa por aqui. Então para vocês verem como que é complexo uma avaliação desse carro, que demora mais ou menos 1h, 1h20 mais ou menos o procedimento inteiro, tá? Então como a gente avaliou o chicote, tá ok, filtro tá ok, né, a amostrinha do óleo também, depois eu vou mostrar ali para vocês, também tá ok, parte eletrônica tá ok, o fluido de arrefecimento é o último que a gente vai ver, mas também tá ok, tá? A parte da bateria tá 100% e o teste de rodagem também tá bem bacana. Então esse carro aqui, ele passou na avaliação e a gente vai começar o serviço, tá? A gente deu um corte rápido aí. Esse detalhe aqui é bem bacana, né? Esse é o adaptador que a gente vai utilizar para a máquina lá, né? Vai encaixado duas mangueiras aqui de engate rápido e esse aqui ele vai justamente no suporte do filtro, ó. Que é uma mangueira, uma entrada e saída de óleo, né? Que a máquina vai identificar automaticamente. E esse aqui ele vai rosqueado direto no copinho aqui dentro, tá? Esse adaptador aqui a gente comprou com o Rafael da Master Flanges. Eu vou deixar o número dele aí agora no vídeo, vai estar passando aí para vocês. E entre em contato com ele que ele consegue uns descontos bem bacanas, além do suporte dele que é fenomenal, tá? Então a gente vai utilizar esse adaptador aqui para estar fazendo o processo de troca com a máquina. Agora, né, já que o carro passou na avaliação, pessoal, a gente vai fazer o que? Vai iniciar o procedimento de drenagem, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui vai sair só uma quantidade parcial, né, de fluido. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Sempre coloquem num balde limpinho, tá? Graduado para a gente ter o controle depois. Olha lá. Aqui é a coloração do óleo, mas vocês vão observar lá pela própria amostrinha que a gente separou, que o óleo ele já está bem escurinho, tá, pessoal? E é o que eu sempre falo, a gente tem que trocar quando ainda está em condições boas de troca, tá? Porque geralmente a pessoa pensa assim, ah, mas meu carro não tá dando tranco, não tá acontecendo nada. Você quer trocar o óleo só quando tá dando tranco, quando já tá com algum problema? Errado, né, pessoal? A gente tem que trocar justamente, né, quando tá em condições boas para justamente evitar problemas maiores, né? Então assim, sempre priorizem a troca, né, num intervalo um pouquinho mais curto, pessoal. Não tô falando isso para vocês ficar fazendo um serviço com maior recorrência aqui com a gente, tá? Eu tô ensinando vocês para justamente não ter problemas maiores, tá? Futuramente, porque o prejuízo, né? Somente quem passou por isso, né, que precisou fazer um reparo no câmbio, sabe o valor que é e não é pouco, tá? Então aqui, ó, inclusive esse procedimento a gente vai fazer no final, vocês vão poder comparar, né, o antes e depois, porque aqui é justamente o local que a gente faz o nível, tá? Eu vou explicar para vocês depois. Aqui dentro tem um tubinho também que a gente vai retirar e vai sair a segunda parcela de drenagem de óleo também, tá? Se não me engano é a chavinha Allen 8, tá? Allen 8 ou 6, vocês vão colocar ali dentro e vai girar o tubinho de nível, tá? Para ilustrar para vocês, né, realmente é uma Allen 8, tá? A gente coloca aqui com o pitinho, encaixa lá dentro e vai rosqueando, né? Já vai começar a sair óleo, tá, pessoal? Então aqui vocês vão conseguir drenar uma quantidade bem maior, tá bom? Olha lá. Olha aí, ó. Por aqui a gente consegue ter uma noção maior de como que tá o fluido, né? Tá bem mais escuro, ó, tá vendo? E aqui justamente é o tubo de nível, tá? Justamente ele vai fazer o nivelamento no final aí. Ele não, a gente que vai fazer o nivelamento, tá? Para isso tem uma temperatura específica, tem um procedimento específico. A gente tá drenando aqui, né, com a máquina de sucção,
para justamente ter a menor contaminação possível, né, do filtrinho. Então a gente vem aqui, ó, camadinha por camadinha, e vai sugando o fluido com a nossa máquina de sucção, né? A gente tem a máquina de sucção da Bosch, que é bem bacana, e a gente vai limpar tudo isso aqui, ó. Fazer o abastecimento somente para vocês observarem a coloração do fluido novo, né? Olha lá. Bem bacana, né? E automaticamente mostra a máquina lá. Ela já vai registrando a quantidade, né? É bem bacana, a gente tem um controle bem preciso. As mangueiras já estão conectadas ali, ó, diretamente naquele adaptador que eu mostrei para vocês. E agora o que a gente vai fazer? Saíram 6 litros da transmissão, geralmente sai entre 5,5, 5,8, né? Eu acredito que esteja um pouquinho acima do nível, né? Mas aí a gente vai fazer a correção do nível no final, isso aí é o de menos, tá? Então a gente vai abastecer essa mesma quantidade lá na transmissão, para que na hora que a gente funcione, né, não esteja sem fluido. Então aqui, pessoal, a gente iniciou o procedimento de adição do fluido novo, né? A gente configurou 6 litros no total, que é a mesma quantidade que saiu lá. Então aqui nesse visor, né, vocês percebam que é o óleo novo entrando dentro da transmissão por uma dessas mangueiras, tá? E já já a gente vai iniciar o procedimento com o carro ligado, justamente para a gente conseguir trocar o restante que fica ali dentro da transmissão, inclusive até fazer uma limpezinha interna, porque o fluido, ele, uma das funções também dele principal, né, é fazer uma limpeza também no sistema de maneira geral. Então por isso a gente sempre usa uma quantidade um pouquinho maior, tá? Eu sempre recomendo 8 litros aí, e com uma quantidade bacana para a gente fazer a troca. Então aqui a gente está fazendo o processo de troca já, né, pessoal, com o carro ligado. O Vitor tá ali, ó. E aqui, né, entrando fluido novo, saindo fluido usado, tá? Desse lado aqui da máquina. Ele já tá dessa coloração, pessoal, mas vocês percebam que há diferença, né, entre os dois lados. Justamente, né, porque a gente já trocou praticamente 90% só pela drenagem, né? 80, 85% mais ou menos, tá? Então aqui a gente, o restante que a gente configurou, 1.3, né, justamente para trocar um pouquinho a mais, fazer um auxílio, né, de limpeza interna, e o restante a gente vai deixar para fazer o procedimento de nível no final, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o procedimento de nível, né? O carro tem que estar funcionando, passa 3 segundinhos cada marcha, retorna em P, marcha lenta, a temperatura, né, vocês têm que observar via scanner, tem que estar entre 35 e 45 graus, tá? E aqui a gente colocou um pouquinho de óleo a mais justamente para vazar o excesso. Se não vazar, a gente tem que colocar mais óleo, tá? Então tá exatamente a 39 graus ali, a gente está monitorando via scanner, né? Vamos observar a coloração que vai sair para ver se ficou um resultado bacana na troca, tá? Olha lá, pessoal, coloração, né? O óleo, ele tá até meio esbranquiçadinho aí, justamente porque ele é um fluido muito mais claro do que o outro, né? Então aqui a gente colocou cerca de meio litro a mais. Então a gente vai deixar vazar esse excesso e depois é só tampar aqui o bujãozinho, tá? Torque de aperto do bujão é 45 Nm, tá? E o torque de aperto aqui, né, do plastiquinho, do tubinho de nível, 6 Nm, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente tá fazendo a troca do óleo de motor desse Jetta também, né? E aqui no motor a gente optou, né, passou a recomendação para o cliente de colocar o Motul 8100, né? A linha XS 5W40, que tem aprovação 50200, tá? Aqui às vezes as pessoas se enganam, né? Acabam colocando o 50888, né? Geralmente aplicado em Volkswagen a partir de 2013. Porém na linha do Jetta, tá? É a aprovação 50200, tá bom? Então esse óleo aqui, ele tem um poder maior de limpeza, né? Ele aguenta muito mais questão de temperatura, né? O que consequentemente tende a baixar menos o volume do óleo. E aqui o filtrinho, né? A gente já colocou um novo. Já trocamos aqui também o anelzinho Org, né? Fizemos a sucção aqui do copinho, olha lá, tá tudo sequinho. E agora a gente vai aplicar o torque aqui correto, 30 Nm, tá? E finalizar aí o serviço com a troquinha do óleo de motor. E vamos zerar lá, né, o aviso da troca de óleo. Deixar a hora, né, também do carro aí em dia, né? Porque a gente tirou a bateria. E depois a gente vai fazer uma limpeza geral aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá, pessoal?
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente fez o vídeo para vocês com amor. Vocês sabem que isso aqui leva muito tempo da gente. A gente tem que ficar parando o serviço para fazer a filmagem, para mostrar os detalhes, né? Às vezes tem alguns errinhos de gravação e tem que ficar voltando o vídeo, né? Fazer novamente, editar. Então dá um trabalhinho. Então, se vocês assistiram a vídeo até aqui, dá aquela força, né? A gente precisa de inscritos aí no canal, né? Que você compartilhe também. Às vezes tem algum amigo seu que tem um Jetta e tudo mais, então ajuda compartilhando, dando aquele like também, todas essas coisas aí você já sabe, né? É uma coisa que eu não gosto de ficar pedindo, né? Mas infelizmente essa é a única forma do YouTube perceber que o nosso vídeo é relevante, né? E divulgar para mais pessoas. Então assim, eu acredito que no YouTube tem pouquíssimos vídeos detalhados, né? Que realmente explique todos os detalhes para vocês, e a gente fez com o maior carinho possível, tá? Aqui a gente também acabou de finalizar a limpeza no cofre do motor. A gente sempre faz isso aqui de cortesia para o cliente, fica um serviço bem bacana, né? Não envolve água, isso é o mais importante. Completamos aqui também, eu vou deixar uma foto aí para vocês agora, a foto vai estar passando aí do aparelhinho lá que fez a medição aqui. Completamos aqui a água também, já medimos a bateria, tá tudo certinho, fizemos a aspiração interna, etiquetinha de controle, né, que eu vou deixar a foto aí para vocês também, para vocês pegar algumas ideias, que é bem bacana. Mais um detalhe bem importante, né? Olha como que tava aqui a situação do nível, pessoal, tava com 1,5 litro acima do nível, né? Isso aqui é realmente muito preocupante, né? Porque a gente fez a troca com 8 litros, né? E a gente deixou justamente exceder o nível máximo, né? Lá no procedimento de nível. Então assim, o que isso aqui transpassa justamente pelo que eu expliquei para vocês no começo. Vocês lembram que saiu 6 litros no procedimento de drenagem? Geralmente o que a gente pega é entre 5,5 até 5,7 mais ou menos, é meio normal. Então assim, a gente já no começo já percebeu que tinha alguma coisinha diferente, né? Saiu uma quantidade a mais, né, do que eu geralmente pego aqui, né? Mas aconteceu, né? O importante agora é que a gente fez a troca completa do óleo, trocamos o filtro também e fizemos o serviço da melhor maneira possível. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações de cima.